Deixa eu ver, já começa a gravação. Tá aí, gravando então agora, né? Então, fica isso, né? Eu me coloco à disposição, se vocês quiserem formar um grupo, e eu acho que do dia, para a gente montar um grupo de estudo e tal, não sei se agora é o melhor momento, não precisa ser, né? Eu digo porque é época de prova, vocês devem estar com trabalhos para entregar, eu vou deixar atividade para vocês fazerem também, né? Então, mas eu me coloco à disposição semestre que vem também, né? Eu estou até o final do curso, né? É só vocês me falarem, entrar em contato e a gente. Isso acontece, assim, entendeu? Eu estava até no mês passado atendendo os alunos que eu dei aula 2 anos atrás, né, eles estavam estudando lá para fazer o Enem e tal, os alunos do ensino do integral, né? E aí me chamaram, você pode, com certeza, marcamos um horário e vamos, né? Então, principalmente nessas situações assim, sabe, dos conceitos básicos, tal, podem contar comigo, tá bem? Então aí vocês vêm, se quiserem já de imediato, ou quiser depois, tal, eu me coloco à disposição, né, para ajudar vocês, tá bem? Aí é só ver se vocês querem formar um grupo, ou se vocês querem individualmente. Aí a gente vê, a gente seleciona outros exemplos, né, porque eu peguei ali duas apostilas, mas a gente pode selecionar outros exemplos, outras atividades e trabalhar com isso, tá bem? Então, a gente, a partir dessa aula aqui, a gente vai ver as questões de termologia, tá? Então, aí a gente fica com a parte de termologia, que é o estudo, né, das questões relacionadas à temperatura, a calor, né, a energia térmica, e o que é importante, de novo, né, são o entendimento desses conceitos básicos, né, e aí o entendimento da temperatura, como é que se dá isso. E aí, muitas vezes, o que acontece, ou que eu acho que é importante para vocês, né, terem noção, eu tinha até pedido na aula passada, não tinha, para vocês separarem 3 potes, um com água quente, outro com água gelada, não tinha? E outro com água natural? Não tinha falado isso? Ou eu esqueci de pedir para vocês? Pedir, né? Então, alguém separou ou não? Vocês esqueceram? Aí, Eita, aí Marcos, eu esqueci, mas você falou. Eu também esqueci, mas dá tempo, professor, 2 minutinhos, pega, né? eu vou fazer assim, vamos fazer com outros materiais, e aí fica a atividade aí para vocês fazerem durante a semana, pode ser? E aí, outros materiais significa o quê? Vamos pegar outras coisas. E aí, a gente eu já introduzo, né, o conceito para vocês, a questão principal aí posta, e depois aí vocês fazem a atividade, né, que é essa que está no Moodle, que é essa daqui, ó. Eu vou ler a atividade que é para vocês fazerem, e aí depois eu vou discutindo com outras formas de discussão disso daqui, né? Então, ó, faremos uma atividade prática em nossas casas, bem simples. Aí, isso normalmente eu faço lá, levo vocês no laboratório, a gente faz todo mundo junto e tal, só que não tem condições, né? A gente não está presencialmente, então dificulta. Então, eu peço para vocês fazerem em casa e depois colocarem aqui os comentários, né? Ela é simples, bem simples, mas é interessante. Precisamos de 3 potes, e aí pode ser pote de qualquer coisa, sorvete, uma panela, uma vasilha, ou qualquer coisa. 3. Precisa ser do mesmo tamanho? Não, não precisa. Precisa ser um tamanho suficiente para a gente enfiar a mão lá dentro. É isso que precisa, tá bem? Então, e precisamos de água quente e água fria. O que eu aconselho? Esquentar a água, né? Não precisa ferver, é só dar uma esquentadinha, deixar a água morna, né? Para você enfiar a mão e não queimar a mão, pelo amor de Deus, não vão se queimar, né? Então é só
esquentar, deixar uma água morna, e uma água fria que pode ser o quê? Pegar a água e joga gelo dentro dela, tá bem? Então, e aí, o quê? Você tem esses dois potes. No pote da esquerda, coloca água gelada. Tanto faz, né? Esquerda, direita, mas só para padronizar, né? A gente deixa na esquerda a água gelada. No pote do centro, a água normal, na temperatura ambiente. Né? E no pote da direita, a água quente. Tá bem? E aí, o que vocês vão fazer? Vão pegar as mãos, uma mão em cada pote das pontas, ou seja, uma mão vai entrar na água quente e a outra mão na água gelada. Deixo lá um tempinho, né? Eu coloquei aqui, acho que 30 segundos, fica um tempinho lá, com a mão ali, até se ambientar, até vocês sentir, vai sentir geladinho e tal, depois se ambienta, tá? E aí, o que? Aí você vai, no mesmo tempo, tira as mãos, as duas mãos, e enfia no pote do meio. Tá? E aí, vocês precisam ver o que acontece. Qual a sensação que vocês têm a respeito disso. Tá bem? Então, assim, entenderam? 3 potes, água gelada, água quente, água normal no meio. Enfia as mãos, deixa as mãos lá durante um tempo e tal, e depois enfia as duas juntas. Tá? Isso aí vai dar um choque térmico, né? Vai. Mas aí eu quero saber a sensação. O que é que vocês vão sentir? Né? Como é que vocês sentem aquela água que vocês estão colocando a mão? Tá vendo? Só que aí vão ser as duas mãos. O que você sente numa mão e o que você sente na outra. A água vai estar mais quente, vai estar mais fria, vai estar... Como é que está aquela água? Né? Porque eu estou lá, eu vou tomar um banho. Né? Vou tomar um banho, cai água lá, o chuveiro não esquentou, então estou sentindo água gelada. Aí eu liguei muito o chuveiro está saindo, queimando da pele. Você sabe, caiu água lá, você sabe se a água está quente, está gelada, não é isso. Caiu na pele, a gente sabe o que é. Né? A gente tem a sensibilidade, né? A temperatura. Né? E aí eu quero saber o quê? Qual a sensibilidade? O que você vai sentir? Na mão direita e na mão esquerda, você vai sentir a mesma coisa? Aquela água do meio vai estar quente ou vai estar gelada? Né? É isso que eu quero saber. Não a que você estava. A que você estava é lógico, né? Enfiar a mão na água quente, vou sentir água quente. Porque a mão na água gelada, vou sentir água gelada. Tá bem. Ali não é isso. Isso daí é óbvio, não precisa relatar. Mas aí eu quero que vocês relatem o quê? Depois, eu enfio as duas mãos lá. Qual a sensação dessa água? Essa água vai estar quente ou vai estar fria? Qual a sensação? E por quê? É isso que eu quero que vocês... Então, aí fica como uma atividade para casa e até como uma atividade avaliativa, tá bem? Aqui para esse semestre fica como para esse bimestre, né? Como atividade avaliativa, pode ser? Aí deixar como avaliação para vocês essa atividade aqui, ó, que é para vocês realizarem, né? Fazer porque no primeiro bimestre vocês falaram que não gostam de fazer prova, não é? Vocês brigaram comigo, Ai, não sei. a dela apareceu hoje, gente. Olá, viu só? Eu gosto das caras e bocas da Adele. Ela denuncia tudo, né? Ela fala. Sem precisar falar, o rosto dela fala. É a comunicação não verbal, né? Então, e aí o que? Fica como uma atividade avaliativa de vocês, né? Mas a descrição, né? Uma descrição, ó, o que aconteceu, o que eu senti e por que isso aconteceu, né? E aí fazer uma intervenção ali em cima até da atividade que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai desenvolver alguns conceitos que aí vai dar uma base aí para vocês responderem, tá bem? Pode falar. Quem que foi a Rosilene que foi? Sim, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, primeiro a gente faz o teste com uma mão só, aí depois repete o teste com as duas mãos? Não. A gente vai fazer o quê? Você tem os 3 potes na tua frente, tá bem? Gelado, água natural e água quente, tá? Tá lá. Eu enfio as duas mãos no mesmo tempo, tá? Água gelada e água quente, tá bem?
Aí espera um tempo, fica lá um minutinho, 30 segundos pelo menos, mais um minuto e tal. Aí fica lá um tempinho. Tá? Aí tirou a mão, as duas ao mesmo tempo, e as duas ao mesmo tempo enfia na água que está na temperatura natural, ambiente. E aí fala qual que é a sensação, o que vocês sentem, né? Porque quando a gente enfia a mão na água, a gente percebe, a água está quente, a água está fria, não é isso? Você coloca a mão na água, você sabe, né? Se ela está quente ou está fria. E eu quero que vocês façam essa experiência para me falar, a água está quente ou está fria? Só que com as duas mãos juntas. Aquelas mãos que estavam nos potes, tirou do pote direto e enfia. As duas juntas. E aí vocês vão me falar. Na mão esquerda e a mão direita, eu tô sentindo a mesma coisa, eu não tô? O que está acontecendo? Tá bem? Então aí, fazer Que isso. pena que a gente não pode ir pro laboratório, né? Porque quando eu estudava, era a melhor parte que eu amava, era quando o professor chamava, bora pro laboratório, era a melhor parte. Faz diferença, né? A gente estar lá no laboratório, poder mexer nas coisas e tal, faz A uma Adele diferença hoje está grande. fora do ambiente natural dela, ó. Ela não está no quarto dela hoje, não. É no quarto dela que tu gosta de ficar? Onde é que você está hoje? Não, eu tô sim no quarto, é só por causa da cortina. Ah, tá. Tá com a cortina fechada. Tá bem. Então, tudo bem? E aí eu quero que vocês relatem, né, como é que vocês fizeram. E aí depois o quê? Vamos fazer uma coisa estruturadinha, né? Relata o que fez, qual foi a sensação que vocês tiveram ao fazer e por que isso aconteceu. E aí tentar descrever, tá bem? E aí coloca aqui no fórum, ó. Nesse fórum aqui, aí vocês vão e colocam, ó. Depois Após... desse fórum aí vai ter um exercício? Como é que... Sim, Depois sim. desse fórum vai ter outro exercício? Sim, a gente vai desenvolver outras atividades, tá bem? Uhum. Aí, após realizar o experimento, que a Janaína está doida para fazer uma prova, né? Para demonstrar aí as habilidades. Medo, pai, porque esse negócio eu já esqueci. Isso foi a semana passada, eu tive sorte. Que nada, eu estou sabendo. Aí, ó, após realizar o experimento proposto, escreva no fórum sua análise e suas dúvidas, tá bem? Também as dúvidas. O que aconteceu? Sei lá, aí, né? Aí, para descrever aí o que vocês estão sentindo e por que vocês estão sentindo isso, tá bem? Então é isso. Isso posto, vamos lá. Aí eu vou pedir para vocês, aí na casa de vocês, olharem para o lado alguma coisa metálica, né, de ferro, pode ser, sei lá, pé da cadeira, se a cadeira tiver o pé de ferro, ou qualquer coisa assim. Né? E alguma coisa de madeira, ou borracha, alguma coisa assim. Vocês conseguem identificar alguma coisa assim, ao redor de vocês? Isso é para agora. Daí não, tá bem? Aí, Sim, professor. pega no metal. Ó, eu tô com uma garrafinha aqui que é de metal, que é de alumínio. Né? Pegou no metal, né? Tá aqui. E pega no papel. Pode ser também papel, madeira. Fizeram isso? Sim, professor, eu estou agarrado no pé de uma cadeira e no meu caderno. Qual que está mais frio? A cadeira. Cadeira de ferro está mais frio, não está? Sim. E todo mundo concorda? Ou alguém sentiu coisa Sim. diferente? O metal é mais frio do que a madeira. Tá. O metal é mais frio do que a madeira. Não é isso? O que ele estava na geladeira? Não. Não. Quem que está fazendo ele ficar mais gelado? A temperatura do ambiente? E por que o metal fica mais gelado? Aí você me pegou. Porque o metal está gelado e a madeira não se estão no mesmo ambiente, né? É porque Exatamente. pela composição, né? Essa que é a questão. Por que o metal está mais gelado do que a madeira, do que um caderno plástico, se está no mesmo ambiente?
É pela composição do material feito, né? De cada material. A madeira o lápis, a madeira é feita com uma espécie de material e o ferro é feito com outro. Mas a composição vai deixar eles com temperaturas diferentes? Eu acredito Tá. que sim. Todo mundo concorda? Como é que é isso? Vamos lá. Um outro exercício mental. Aí não precisa fazer, seria bom assim, se eu tivesse um cafezinho quente aqui e tal. Aí eu coloco do meu lado aqui e esqueço de tomar. Depois de meia hora, eu vou tomar esse café quente? Ele ainda Não, vai estar quente? não, literalmente não. Tá Vai, gelado. ele vai começar a esfriar. Eu peguei essa água aqui, ela estava gelada quando eu peguei. Né? Quando eu peguei a água e tal, mas aí já dei uma aula, dei aula lá para o quarto semestre e tal, e agora estou aqui, estou acabando. Ela ainda está gelada? Não, É de se esperar que ela esteja gelada ainda? não. Não. Ela já Só se está elas na fossem temperatura ambiente. numa vasilha Né? que você bate ela gelada. Se tivesse uma garrafa térmica, alguma coisa assim, né, dentro do isopor, né, que é o que a gente faz Não? com a cerveja, né? Você poderia pegar aquela da cervejinha, colocar ela dentro, né? Marcos. Aí ia manter ela um tempo maior gelada, né? Oi? Isso aí é por causa das moléculas do ar. Por que que isso acontece? Moléculas. Não, por que que o café que estava quente esfria? Porque o bolo que sai do forno esfria, professor? Por que que o forno esfria? Por que que o bolo que saiu de lá esfria? Exatamente, foi a Por causa Andrea, do né? Você oxigênio. falou? Isso, professor. É por causa do oxigênio que circula no ar. A rocha, Janaína. Vai falando aí. Moléculas. Isso daí é uma questão que é chamada de quê? O equilíbrio térmico. Tá? Tudo tende a um equilíbrio térmico. Tá? Se eu tenho duas coisas com temperaturas diferentes, ele vai o quê? Os dois, um vai aumentar e o outro vai diminuir para chegar no equilíbrio térmico. Não é isso? Que é o quê? Por exemplo, quando chega a cerveja e eu quero tomar uma cervejinha gelada, tal, se eu colocar na geladeira vai demorar, tal, o que a gente faz? Pega gelo e joga lá, não é isso? Mas eu colocando gelo lá, colocando lá umas pedrinhas de gelo, vou tomar uma cerveja gelada. Ela congela? Ela vai virar gelo também? Não. Não. O gelo vai derreter e aquilo vai ficar tudo gelado, não é isso? O que está mais gelado vai aumentar a temperatura, o que está menos gelado, ou seja, o que está mais quente, vai diminuir e vai chegar ao quê? No equilíbrio térmico. O bolo eu tirei, estava mais quente do que o ar. Então, o que vai acontecer? Aquilo vai diminuir, vai aumentar a temperatura do ar ao redor. Né? Geralmente, quando você tem alguma coisa mais quente, ao redor esquenta, não é? Quem cozinha ali sabe bem o que é isso, né? Você liga o forno, daqui a pouco as pernas estão todas quentes. Então, o que? Vai esquentando, vai o quê? Irradiando. O que? Aquele forno vai o que? Trocando aí calor com o resto. Então, a gente tem um princípio na física que fala a respeito do quê? Do equilíbrio térmico. As coisas com temperaturas diferentes, elas o que? Tendem a manter um equilíbrio térmico, manter a mesma temperatura. E aí o que? Há uma troca que a gente chama de calor. Há uma troca de calor. O que estava mais quente faz o quê? Dá calor para o que estava mais frio. E aí eles ficam na mesma temperatura. Estando na mesma temperatura, assim vai ficar. Né? Se eu colocar o café em cima da mesa aqui, quentinho, esqueço de tomar.
Depois de meia hora eu vou pegar ele e vou tomar um café quente? Não. Não. Ele trocou e ficou na mesma temperatura do que o ambiente. Não é isso? Tudo bem? E isso acontece com qualquer coisa. Se eu pegar uma cerveja, né? Cerveja, eu fui lá no mercado, comprei, estava na temperatura ambiente. Coloco aqui em cima, no mesmo lugar ali que estava o café. E eu posso pensar assim, ó, o café esfriou, não esfriou? Então, eu vou deixar minha cerveja ali, que ela vai também ficar geladinha. Né? Ela vai ficar ali. Vai gelar? Não. Ela vai ficar na mesma temperatura. Não é isso? Por quê? Porque está no equilíbrio térmico. Né? Vai ficar com a mesma temperatura. Pode falar, Rosilene. Professor, então, no caso, o exemplo agora que a gente tocou na madeira e no metal, né? Aí, então, é isso daí. Eles Eu estou estão... falando isso tudo que é justamente para chegar aí. E aí, o que a gente conclui disso daí, então? Porque, assim, o metal, ele tá frio. A madeira já não tá tão fria, né? Mas eles não vão chegar na mesma temperatura um do outro. Vão. A madeira não vai ficar fria e nem o metal vai ficar quente. Eles só assim, a nível de temperatura, só porque estão no mesmo ambiente. E aí? O que O que fazer? vocês acham? O que vocês acham? Vai ficar na mesma temperatura? Só pelo fato deles estarem no mesmo Fenômeno da ambiente? natureza. Eu acho que não fica, acho que não, professor, não, na mesma professor. temperatura, não. Porque nem a gente do corpo humano, querendo ou não, não é a mesma temperatura, sei lá. Oh, lembrou de uma coisa legal. Quem Eita, que ela falou? arrasou agora. Quem Damares, falou? olha. A Damares Damares. arrasou. Olá, Damares. Palmas para Mas, Damares, até com gente. dois Palmas cabelos, para A ela. gente, a gente está na mesma temperatura do que o ambiente? Tá ou Não, não? porque um sente mais frio, outro sente mais calor, estando na mesma temperatura, é uma coisa de louco. Não, mas tudo bem, assim, tem as sensações e tal, mas a nossa temperatura é a mesma do que do ambiente? Não, Não? A gente não está na mesma temperatura do ambiente? não. Como não? Por que não? Estamos. O ambiente está na mesma temperatura. Eu acho que o que muda é os. Não Poxa, que estamos. história, Márcia. Imagina, que história é essa? Pega um termômetro porque se tivesse e enfia frio, nós debaixo do braço. Ei, Enfia o professor, se termômetro tivesse debaixo frio, do a gente braço. ia Qual ser que é a tua congelado. temperatura? Se tivesse frio, a gente ia congelar porque o ambiente está frio? Ou se tivesse muito calor, a gente ia pegar fogo? Exatamente. Ó, mas aí, o Eita, vai nosso complicar. corpo, Essa sua vamos aula vai lá, complicar, viu? olha lá, nosso corpo está na Eu mesma até temperatura ligou. do ambiente? Não, não está. Qual que é a nossa temperatura? Vamos lá, enfermeiros. Qual que é a nossa temperatura? 37,8. Tá, vamos lá. 37. Vai, 36, 35, tá bem. 37. 35 e Mas a 36, né, temperatura- professor? Que é A normal, temperatura, 37 é se a febril. temperatura tiver 12 graus, ou se a temperatura tiver 25 graus, muda a nossa temperatura? Não. Não, não muda. E o equilíbrio térmico, como é que fica? Não fica, sabe por quê? Esse equilíbrio Porque a térmico, gente professor, fica não tá sendo gastando frio também, né? energia o tempo todo para manter a nossa temperatura fixa. A gente gasta uma energia imensa. É como se a gente tivesse um foguinho dentro da gente, né? Um- uma chaminha ali dentro da gente. Ou, se tiver num calor muito intenso, se a gente fosse uma geladeira para o nosso próprio corpo. Por quê? A gente tem que manter, em função das nossas reações enzimáticas todas,
a gente tem que manter a temperatura igual, seja qual for a condição. E para isso a gente gasta uma energia imensa. Por isso que a gente não fica na temperatura do ambiente. Tem animais que ficam. Tem animais que não trabalham dessa forma. O sapo, por exemplo, a cobra, eles têm a mesma temperatura do que o ambiente. Tá? Mas os mamíferos não. Eles mantêm uma temperatura e aí a gente tem todo um gasto energético, tem toda uma produção dentro, bioquímica nossa, que é para manter essa temperatura fixa. E ela pode ter uma variação muito pequena. Se eu tiver uma temperatura muito alta, é porque eu estou doente. Ah, ou também muito baixa. Porque todas as minhas reações bioquímicas não vão funcionar do jeito que deveria funcionar. E aí o corpo sinaliza, alguma coisa não está funcionando bem. Tá? Pode falar, Rosilene. Professor, então, assim, no caso do metal, eu já ouvi assim, algum lugar, não lembro onde, né, e a forma correta, que os metais, eles atraem mais o, os raios, né? Porque é por causa dessa diferença de temperatura, porque o metal é mais gelado e os raios, eles têm uma... A questão toda, e aí eu quero que a gente está construindo o raciocínio aqui. Eu quero saber, ainda tenho dúvidas. O metal está mais gelado do que a madeira? Por que ele estaria mais gelado? A gente está aí, eu estou colocando diversos exemplos, né? Do bolo que saiu do forno, da gente. Só que a gente tem o quê? Se você não comer, o que acontece? Você não vai ter energia suficiente, primeiro, para manter a tua temperatura. Você não vai conseguir sobreviver. Ah, então eu estou consumindo, e aí a gente tem um consumo diário de alimentos, ou seja, um consumo diário energético, para me manter assim. Porque eu tenho uma fabriquinha dentro de mim. Agora, uma barra de ferro, como é que ela consegue ficar se resfriando lá? O que acontece? Porque a gente viu, Eu se acho que tem deixar alguma coisa a ver com o aquela café, ele tabela. vai esfriar, né? Mas por que o metal está mais gelado? O que é que você falou, Rosilene? Professor, eu ia falar, assim, principalmente com relação ao metal, acho que tem alguma coisa a ver com aquela tabela periódica, acho que é a tabela periódica, né, que a gente estudou, né, Janaína, lá com o professor, esqueci o nome dele agora. Nilson, Professor Nil. Nilson. sim. Eles são dos metais, né? Aí é um grupo lá dos metais. Mas faria ele ficar mais gelado? Então vamos lá. Eu preciso decepcionar vocês todos. O metal está na mesma temperatura do que o madeira, do que a borracha, do que o caderno, o papel, na mesma temperatura. Porque Nossa, existe o professor. equilíbrio térmico. Por que que a gente sente essa sensação de frio, um mais frio, outro mais em ambiente, outro mais quente? Isso que é legal. Porque a gente não
A gente não é um termômetro. Mar, A nossa sensação não é de temperatura. A nossa sensação é de calor. E aí que é a diferença entre o quê? Calor e temperatura. Pode dizer, Janaína. Marcos, aí veio em mente agora essa questão de calor e frio. Quando a mulher está na menopausa, e aí, como é que se explica? Porque de repente vem um frio que parece que eu estou lá no Polo Norte. Depois vem um calor que parece que eu estou lá no Ceará. Detalhe, Jana, tá fazendo frio, você tá sentindo calor. Tá fazendo calor, você tá sentindo frio. E é um ótimo exemplo também. Assim, mudou alguma coisa? Ficou mais frio? Não. E aí a Tonielda está me ajudando aqui. É a sensibilidade. Então, o que a gente está falando é de sensibilidade. Né? E aí, para a gente ter essa sensibilidade, eu tenho que ter o que eu falei. Né? A gente é uma fabriquinha. Né? O corpo humano é uma fabriquinha. E isso a gente tem que ter clareza. Uma fabriquinha de uma complexidade imensa, que não existe em qualquer situação imaginária. A gente tem... É muito complexo. Tudo. Como é que funciona o cérebro? Como é que funciona o sangue? Como é que funcionam os anticorpos? Como é que funciona? É uma complexidade que não existe em qualquer outra situação da natureza. Para quem acredita em Deus, acho que só Deus que é mais complexo do que isso. Não existe. Não existe. E aí o que acontece? Na menopausa, o que acontece? Ficou mais frio ou ficou mais quente? Não. É simplesmente uma sensação. Por quê? Por que isso está acontecendo? Porque essas sensações dependem do equilíbrio hormonal. E na menopausa justamente acontece o quê? Esse desequilíbrio. Então, a fabriquinha deixa de funcionar do jeito que deveria estar funcionando. É isso que acontece na menopausa. Deixa de produzir alguns hormônios. Que aí o que? O corpo começa a sentir. Dessa forma. Começa a ter sensações diferentes. E o que a gente sente são sensações. E daí, e isso que eu acho que é tão importante vocês saberem, né? Enfermeiros que serão daqui a pouco, né? É o quê? Que a nossa mão não é termômetro. Não dá para ficar colocando a mão na testa das pessoas e falando se está com febre ou não está. Por quê? A gente vai sentir, não é temperatura. Isso depende da gente. Vai depender da tua sensibilidade, do teu, como é que tá a tua mão, se tá quente, se não tá, se eu tava com ela no bolso, se eu não tava. Vai depender de um monte de fatores. A gente não é termômetro. Porque a gente vai se medir o quê? É a transferência de calor. É isso que a gente vai medir. E o que acontece, aí vocês já deram a dica muito legal, assim, que foi de química, da composição, tal, tá tudo certo. Só não tá certo o quê? A conclusão. Isso tudo acontece não porque está com temperatura diferente, mas é porque muda a sensação. É isso que acontece. Alguém levantou a mão? Desculpa. Foi eu, professor. Professor, então, assim, a gente pode, em algum dia ou outro, a gente pode estar com a sensação mais, a temperatura do corpo mais elevada, porque eu lembro que uma vez eu fui fazer, não estava doente, não estava sentindo nada, eu fui fazer a minha unha, né, e aí a manicure, ela não conseguiu pegar na minha mão, porque minha mão estava muito quente, e eu não estava com febre, não estava sentindo nada. Então, a gente pode ter esses níveis elevados de temperatura sem mesmo estar doente, com febre?
É muito difícil falar isso, né? O que é certeiro a gente falar é que a gente tem que manter uma temperatura, tá? É isso que a gente tem. A gente vai lá, a gente tem que manter uma temperatura dentro de uma faixa muito restrita. Só que o que? A gente pode ter, por exemplo, um processo inflamatório. Eu não estou falando que é o caso aí da tua mão, nada disso, né? Mas só estou dizendo que há situações diferentes que ocorrem que muda. E aí um processo inflamatório, ele aumenta a temperatura. Se eu olhar assim, você vai ver que aonde tem um processo inflamatório, sempre é o quê? Está mais quente. Porque você tem uma reação bioquímica ali muito mais intensa do que no resto do corpo, pelo processo inflamatório. E aquilo vai aumentar a temperatura ali local, né? Isso pode acontecer, né? E isso e outras situações podem acontecer, né? De aumento de temperatura, ou porque está tendo uma situação diferenciada. Mas o normal é o quê? Você manter uma temperatura no corpo, né? Tem algumas regiões que são mais quentes do que outras, né? Isso quando você vai ver dentro daquela faixa, você tem sempre lugares que são mais quentes do que outros, né? As extremidades geralmente são mais frias do que, por exemplo, um lugar de altas reações, por exemplo, pulmão, coração, a região vai estar. Se a tua temperatura varia de 36 a 36,5, 36,5 vai estar na região próxima aqui do tórax, né? E 36 vai estar na ponta dos dedos, né? Então, isso, você pega no dia frio, se você ficar sem meia, né? Você coloca a mão no pé assim, você, meu pé está congelando. Não é isso? Aí porque as extremidades, é onde vai ter menor intensidade de calor. Mas não que você não esteja produzindo, você está, só que não consegue vencer ali na extremidade, aí ela acaba ficando mais gelada, né? Ou, por algum motivo, você produz mais e ela está mais quente. Por algum motivo isso aconteceu com a tua mão. Se foi real, né? Ou se foi a sensação dela que estava desviada. Que isso que a gente precisa ver, né? O que aconteceu. Que é o exemplo do metal, e isso acontece com todo mundo. Eu pego o metal, opa, tá gelado. Pego um caderno, tá quente. Tá nada. Tá nada. Tá tudo na mesma temperatura. O que acontece é o quê? Naquele exemplo que você... Tudo bem, Andréa? Eu posso... Porque eu já estou mudando aqui de assunto, eu já estou emendando aqui no outro, né? Então, o que acontece aqui? É aquilo que vocês falaram, da composição, da química que vocês aprenderam, né? Que aqui é o quê? Um metal. O metal, ele tem uma formação cristalina. E aí, o que a gente vai ver com isso, com essa formação cristalina? O que tem a ver? Ele tem o quê? Uma condutância térmica muito maior do que o quê? Madeira. Por que o cabo da panela é de madeira e não de ferro? Por quê? Porque a condutância Para nós não queimar a mão. é menor, para não queimar a mão. Tá? E aí é isso que acontece. Ele está na mesma temperatura, só que o quê? O caderno, ou a madeira e o metal estão na mesma temperatura, mas na hora que eu coloco a mão, como isso daqui tem uma condutância muito maior, eu perco calor muito mais rápido para o metal do que para a madeira. Porque o metal consegue absorver calor muito mais rápido. Eu não estou numa temperatura mais alta? Não é isso que a gente viu? Eu sempre vou estar numa temperatura, a não ser em dias quentíssimos, né, de 40 graus e tal, mas o que? Normalmente a temperatura ambiente é mais baixa. Então, eu vou estar numa temperatura mais alta, então eu vou perder calor.
Para quem que eu vou perder calor mais rápido? Eu vou perder calor mais rápido pro metal. E aí, a hora que eu perco o calor mais rápido, o que acontece? Eu sinto ele como se estivesse gelado. Porque eu perdi muito calor para ele. Só que eu não perdi muito calor porque ele está mais gelado, mas só porque ele absorve mais rapidamente o calor. Diga lá, Janaína. Professor, só queria saber, porque eu esqueci qual é o nome que você apresentou aí anteriormente, eu queria saber o que é aquele nome que você falou, mas eu esqueci. O nome que Condutância térmica? Isso. O que é que significa condutância? Condutância é que eu conduz. O que é conduzir? O que é conduzir? Que leva. Que leva. O que é um condutor? É o cara que dirige, é o que leva, né? O condutor. Condutância é o quê? É a propriedade de conduzir. É a condutância. Então, ele conduz calor, conduz energia térmica, é condutância térmica, porque conduz energia térmica muito mais rápido, muito mais eficiente. Se eu colocar uma panela, isso daqui, para esquentar, ou um outro de cerâmica, quem que vai esquentar mais rápido o líquido que está dentro? O ferro, não é? Porque ele absorve mais rapidamente, conduz mais rapidamente, só por isso. E é isso, é essa que dá a sensação de que está mais gelado. Porque a minha sensação, se está quente ou se está frio, como é que eu faço isso? É aquela história de novo. Eu não sou termômetro. Nenhum de nós é termômetro. Nenhum. A gente só tem uma sensação quando perde calor, aí eu falo, tá frio. Ou se eu recebo calor, tá quente. É essa sensação que o cérebro já interpreta isso como o quê? A temperatura. Se alguma coisa estiver fria, eu perco calor. Se alguma coisa está quente, eu ganho calor. A hora que o calor entra na minha mão, eu já sei, está quente. Está mais quente do que eu. E aí, a hora que sai o calor da minha mão, porque é alguma coisa que está mais fria, sai o calor. Sempre o quê? Para ter o equilíbrio térmico. Mas essas duas coisas estão na mesma temperatura, estão mais baixo. Então, a temperatura mais baixa do que a minha mão. Mas a hora que eu coloco aqui, eu perco mais calor mais rápido do que aqui, ó. Por quê? Porque esse daqui é um mau condutor térmico. Só por isso. E aí eu falo, esse daqui está mais gelado. E todo mundo falou, esse daqui está mais gelado. Não. Não pode estar mais gelado. Porque não tem nada esfriando isso daqui. Porque não está dentro de uma geladeira. Está no mesmo lugar. Então vai estar na mesma temperatura. A não ser que ele estivesse mais gelado e ainda continua, porque ainda está perdendo calor. Pode ser. Se eu coloco o café aqui, não é porque ele está aqui, ele já esfriou. Não. Ele vai esfriar, vai demorar um pouquinho. Aí depois, ou seja, existe um tempo aí para entrar no equilíbrio térmico. Né? A gente coloca as coisas na geladeira, e isso, a gente é craque nisso, né? Coloca lá, enche a geladeira de cerveja, tal, antes da festa. Chega na hora da festa, meia hora antes. Não vai estar nada gelado, né? Vai estar tudo quente, ninguém consegue tomar cerveja. Então, E quem já não passou por isso? Por quê? Porque tem um tempo necessário para entrar no equilíbrio térmico. Ah? Então, cada produto que esteja no ambiente, mesmo que ele esteja aparentemente com a temperatura que a gente pode achar que um está mais frio e outro está mais quente, tá tudo com o mesmo ambiente. Assim, a temperatura é igual, só que o condutor térmico é quem diz a temperatura. É assim? Não é quem diz que está a temperatura. A nossa sensação é errada em função disso. Então, no caso, somos nós, seres humanos, que temos uma sensação errada a respeito disso. Entendi. Porque a gente interpreta a temperatura através da perda de calor ou o ganho de calor. É que você está falando. E aí que a gente precisa diferenciar. Temperatura é o quê? É o estado daquele corpo. O estado é o mesmo. A temperatura é a mesma.
Só que o quê? O calor é o quê? A energia que está sendo transferida. Isso é o calor. Tá bem? Então ele está aqui, ó, não está perdendo energia para nada, tá lá, tá quieto. Porque já está na mesma temperatura. Mas a hora que eu coloco a mão, o que vai acontecer? Eu estou mais quente. Então eu vou perder calor aqui pro metal. E aí a hora que eu perco calor pro metal, porque eu estou mais quente, eu falo, isso daqui está mais gelado. Então, no caso, é a gente que perde calor para tudo. Depende. Energia para tudo. Se eu entrar num chuveiro, eu vou ganhar calor. Entrar debaixo do chuveiro, porque está mais quente. Então, sempre o calor vai o quê? Do mais quente para o mais frio. Sempre. E se estiver no frio, professor, tipo assim, na neve, a gente para de produzir energia para sentir mais Não, frio? eu tenho que produzir muito mais. Para eu manter minha temperatura em 36. Eu vou ter que comer muito mais, não é isso? Não dá mais fome no frio? Por quê? Porque eu preciso de mais energia. Dá mesmo, no frio a gente come mais, né? Porque a gente tem que manter a temperatura. E a temperatura de fora está muito fria, a gente perde calor. E para não perder tanto calor, o que a gente faz? Se agasalha. O corpo é inteligentíssimo, né? Você sente o frio por quê? Justamente para se agasalhar, para não... Tá? E aí o quê? Não perder calor. Ou perder o mínimo que não tem como evitar. Né? Mas se você não colocar nada, morador de rua no frio, às vezes morre. Né? E muitas vezes não, né? Sempre com esses frios drásticos, mata sempre várias pessoas. Né? Eu li uma reportagem um tempo, você falando sobre isso, Marcos, que sobre a gente tomar água gelada no início do dia, né, em jejum. Aí, nessa reportagem, era sobre emagrecimento. Ela disse que a gente, quando toma água bem gelada, né, e principalmente se ela vier com limão, mas o importante é que a água seja gelada, o nosso corpo recebe aquela água gelada, então ela tem a tendência, né, de gelar por dentro, então ele tem que gastar mais energia para trazer novamente a temperatura que estava anteriormente. Sim. É mais ou menos isso. É uma lógica razoável, né? Porque eu tenho que manter a temperatura. Se eu estou jogando muita água gelada, eu vou ter que gastar calor para manter, né? Eu tomo água gelada quando o quê? Quando o tempo está muito quente, que é para refrescar, né? Isso normalmente acontece. Ou quando você está com vontade de tomar cerveja e vai lá e mesmo no frio e toma a cerveja gelada, né? Marcos de Deus, eu só tomo água gelada, independentemente do tempo. Mas aí vai mais de costume, aí tem outras questões envolvidas, né? Mas aí que não altera muito. Tem costumes, tem, por exemplo, o costume japonês, de japonês tradicional, não toma água gelada durante a refeição, nem no calor mais triste que for. Vai tomar um chazinho quente, né? Que é para ajudar a digestão, a lógica deles é o quê? Porque você tomando algo gelado acaba atrapalhando todos os processos bioquímicos, que tem sua razão também. Mas eu prefiro um suco gelado, né? E é o quê? Costume. E aí não tem o que fazer, tá? É o costume. Ixi, passei de novo, olha lá, ó. Vocês não me avisam, né? Hoje O sol é bom demais. Responde outra pergunta para mim aí. Pode falar? Tá bem? Pode sim. Professor, eu queria entender assim, porque nessa época do frio tem muitos mendigos, né? Muitas pessoas de rua que morrem de frio, né? O que acontece com o corpo nessa hora para a pessoa falecer do frio? Não sei te responder com exatidão, não. Mas o princípio básico é o quê? A pessoa já tem uma taxa de reserva energética muito baixa, né? Morador de rua. Tá? Não come direito, não tem as vitaminas adequadas, tal. Então, o primeiro ponto é esse, né? Mas aí, você tem o quê? A questão básica, aquilo que eu falei. O corpo ele tem que trabalhar numa
faixa de temperatura. E isso é essencial. Senão a gente não consegue realizar nenhuma reação química. As enzimas não conseguem produzir. A gente precisa estar naquela faixa para as enzimas conseguirem trabalhar. E a enzima é essencial para quê? Para retirar o açúcar de todas as moléculas. A gente ingere pão, glicose, não sei o quê, tudo isso é o quê? Vai um monte de enzima lá que é para o quê? Retirar o açúcar. E através do açúcar você retira a glicose e através da glicose você retira o ATP. Tá? Então é esse ATP que é o quê? O fator energético, que vai dar energia para o corpo todo. Tá? Só que isso ele tem que estar numa temperatura que é o que? As reações bioquímicas precisam estar numa faixa de temperatura muito restrita. Eu não posso abaixar e não posso aumentar. Né? Não posso estar numa temperatura, não posso estar com 39 graus, você vai passar mal. Eu não posso estar a 35 graus, você vai passar mal. Você não vai realizar nenhuma, saindo tanto para cima quanto para baixo, as reações químicas, bioquímicas adequadamente. Eu não vou conseguir retirar os ATPs necessários para eu conseguir fazer. Essa é a análise básica ali, energética, né? Mas tem todas as outras que é o quê? Todo o funcionamento. A gente é uma fábrica bioquímica, né? E aí não consegue trabalhar. E aí o corpo não consegue ter energia para manter a temperatura vai crescendo, diminuindo, e vai diminuindo, você consegue menos ainda, e aí entra num sistema de falência. Tá? Eu imagino que é isso, não tenho certeza, não sou, né, teria que ser um farmacêutico, um médico, né, para dizer com mais propriedade. Mas na lógica dessa cadeia toda, essa é uma lógica viável. Talvez tenha uma resposta mais precisa e coisa assim, para a tua pergunta, né? Que aí eu não sei. Então, uma resposta superficial a respeito da questão seria essa. Né? Ele não consegue nem gerar energia para manter a temperatura e aí aquilo entra num processo vicioso. Né? Eu preciso de temperatura, mas para manter essa temperatura eu preciso de energia, eu não consigo gerar energia porque eu não estou na temperatura, e aí você vai estar num processo de falência. Né? E aí vai lá, dorme quando faleceu, né? Não levanta. Marcos, Antonieldo fez uma pergunta aí no chat, tem como tu ver? Queimadura, tá? Assim, queimadura, primeira coisa, a gente se queima com frio e com quente. Não é só com quente. Que normalmente a gente fala de queimadura, geralmente a gente associa a coisa muito quente, que é real. Só que coisa muito fria também queima. É que a gente não está acostumado com coisas muito frias, a gente está acostumado muito mais com coisa muito quente. O que acontece? Tem uma taxa de transmissão possível de calor. Se eu passar dessa taxa de transmissão de calor, o que acontece? Eu começo a danificar todas as minhas moléculas da pele. Né? E às vezes até subcutâneo, se for altas temperaturas e com grande condutibilidade, né? Queimar com ferro, queimar com óleo, é muito pior do que queimar com água, por exemplo. Né? Então, assim, você danifica toda a tua estrutura celular. Né? Porque a gente está acostumado a essa troca de calor? Tá. Ela é importante? É. Né? A gente tem os poros, tem tudo, e tem a transmissão de calor pelas células todas. Só que tem um limite dessa taxa. Se a temperatura tiver uma diferença muito grande, né, de um e do outro, eu pego água. Se eu pegar água morta, é uma delícia tomar banho. Agora, joga um balde de água fervendo em cima de você. Você vai se queimar todo. Não vai ser nada bom. Vai sair para o hospital direto. Por quê? Porque o corpo não suporta essa diferença. Quanto maior for a diferença entre temperaturas, mais rápida vai ser essa transmissão. Por isso que a gente pega aqui e fala, isso daqui está gelado. Porque a taxa de transferência está grande. Aí eu encaro como o quê? Isso está muito frio. Por quê? E é real.
Quando a taxa de transferência é grande, é porque o quê? Tem uma temperatura maior. Quanto mais quente, mais vai transferir. E aí eu falo, opa, isso está muito quente. Né? E é nessa sensação que a gente consegue se prevenir. Só que se passar, ela já não vai ficar no aspecto de sensação. Aí vai começar a danificar todas as nossas moléculas. Né? Tudo bem? Fui claro? E isso acontece tanto para o quente quanto para o frio. Né? Quando pega em coisa muito gelada, gente que se perde em nevasca tal, tem que queimaduras, como se fosse quente. Queimaduras, que dá gangrena, que tem que amputar, que tem... Por quê? Queimadura. E aí ela acontece dos dois lados, tanto por quente quanto por frio. Tá? Tudo bem? Fechado? Então, ó, não esqueçam, tem aí a atividade, e aí a atividade, de novo, não quero queimaduras, nem para o frio, nem para o quente, então não precisa exagerar, uma água morninha e a outra, e aí depois colocar e vocês me falam o que aconteceu e por que aconteceu isso. Tá bem? Fechado? Mais alguma? Ou podemos finalizar? Vamos lá, então.